Tem gente esperando o dia perfeito, o plano perfeito, a motivação mágica. Mas a verdade é que a vida muda com o que a gente já tem e não com o que a gente espera chegar. O que transforma a vida não é uma mudança gigantesca com hábitos super elaborados. É simplicidade, é constância e é repetição. Não importa se você lê 10, 20, 40 livros por mês. Importa se hoje você deu conta das 5 páginas ou dos 5 minutos que você se propôs a fazer. A vida muda no simples, mas no simples que traz resultado. Olá, aqui é a sua psicóloga e mentora Rafaela Parnes. E hoje eu quero te convidar para viver um pouquinho da minha vida comigo. Eu quero te mostrar hábitos que eu comecei a implementar e eu quero te mostrar literalmente isso e não só falar aqui com você, para que você veja não só como esse hábito é potente para resultado, mas como você pode fazer ele de uma forma simples, pequena, acessível, para você implementar o mais rápido possível. Hábitos tão simples que eu sinceramente acho que você vai subestimar. Eu honestamente acho que você vai terminar esse vídeo falando assim: sinceramente, isso nem deve fazer tanta diferença, mas eu te prometo que esse vídeo vai ser um relato pessoal e, claro, um pouquinho científico, como sempre, de como esses hábitos têm a grande potência de transformação. O primeiro hábito simples que eu comecei a implementar no meio do ano passado pra cá e que tem feito muita diferença pra mim é planejar a minha rotina na segunda-feira. Então, segunda-feira eu planejo todos os dias dessa semana. Eu faço uma lista com tudo que eu preciso entregar até o final daquela semana e eu vou distribuindo ao longo do dia. Claro que eu levo em consideração, por exemplo, na terça-feira é um dia que eu atendo atletas até tarde. Então não dá para eu colocar tanta coisa na terça-feira porque eu sei que é um dia que eu tô mais ocupada. Então eu faço todo esse ajuste das minhas tarefas junto com o meu planner físico e a minha agenda do Google, que é onde eu deixo os meus compromissos fixos de hora marcada, para que eu consiga ter uma visão da minha semana inteira e eu saiba exatamente o que eu preciso fazer todo santo dia para chegar no final da semana com as minhas entregas feitas, com tudo certinho, e isso tudo faz uma grande soma nos meus resultados a longo prazo, porque cada dia que eu vivo é um passinho a mais que eu dou na direção da pessoa que eu quero me transformar. O segundo hábito é tomar sol de manhã, nem que seja por 10 minutos, e eu confesso que não foi um hábito que espontaneamente eu procurei, não. Esse hábito foi uma indicação de um médico meu. Em 2022 para 2023, talvez eu esteja um pouco confusa nas datas, mas eu tenho quase toda certeza que foram esses anos, eu tive um problema hormonal muito sério. Eu descobri, na verdade, algumas alterações químicas no meu cérebro, vamos dizer assim, porque, enfim, não saberia explicar com palavras médicas. O meu médico talvez saberia falar disso muito melhor que eu, mas eu precisei entrar num tratamento com endocrinologista, um tratamento que envolvia não só os remédios necessários para reajustar as coisas, quanto uma reposição hormonal. E um hormônio específico a gente estava com dificuldade de restabelecer, que era o cortisol, que é o hormônio popularmente conhecido como hormônio do estresse, mas é o hormônio que, por exemplo, faz você abrir o olho de manhã quando você acorda. E o meu médico me mandou todos os dias de manhã pegar sol. Então, acordar e já me expor ao sol o mais rápido possível. Isso envolveu uma mudança na minha rotina, porque antes eu acordava e eu ia direto para academia. Depois dessa indicação médica, eu comecei a acordar um pouco mais cedo e descer com o meu cachorro antes da academia, era uma coisa que eu fazia depois, mas eu comecei a fazer antes, justamente para que eu tenha esse momento de exposição ao sol. Mas não é uma exposição coberta, né? Tipo, com casaco e coisa assim. É uma exposição de deixar o sol tocar na minha pele. Porque o sol tocando na minha pele, eu produzia diversas vitaminas, e essas vitaminas ajudam, na verdade, né? Mas na época precisavam ainda mais ajudar na absorção de alguns hormônios, inclusive o hormônio do cortisol. Claro que eu não consigo te dar uma explicação absolutamente médica sobre isso, porque isso sai um pouco do meu campo de conhecimento, mas foi uma indicação do meu endócrino, foi indicação do Dr. Igor. Posso colocar o Instagram dele aqui, se você quiser, a indicação do meu médico, pede que eu te entrego, não tem problema nenhum, ele é muito competente, aqui do Rio de Janeiro. E depois que começou, eu não abro mão desse hábito mais, porque de fato, é o momento que eu sinto que eu desperto. É quando eu tô lá embaixo, passeando com a pequena moça, com a minha dona moça Hakuna, e eu tô me botando em movimento, o sol tá tocando a minha pele, de fato fez muita diferença. O terceiro pequeno hábito é planejar as minhas pausas ao longo do dia. A gente subestima o quanto a gente precisa descansar. E a gente precisa colocar na agenda o momento em que a gente vai fazer uma pausa. O momento em que a gente olha que essa tarefa vai exigir muito de mim.
Então eu vou fazer uma pausa antes e uma pausa depois, ou só uma pausa antes, ou só uma pausa depois. Não interessa como você queira planejar. Mas botar as minhas pausas durante o dia e respeitar as minhas pausas fez muita diferença. Porque eu sou uma pessoa que já levou muita bronca de nutricionista porque eu simplesmente não comia. Eu almoçava, ok, tomava café, almoçava e jantava. As refeições intermediárias eu não fazia, porque eu não planejava parar para fazer aquela refeição. Parar para ter uma pausa estratégica ali para poder comer. Então eu já levei muito esporro, isso inclusive prejudicou na época, foi um dos agravantes ali do quadro que eu tive de saúde de 2022 para 2023, porque eu não me alimentava, tá? Então planejar as minhas pausas, tanto para alimentação quanto para descanso, para tomar um café, para ver um vídeo no YouTube, que é a minha rede social favorita, isso faz toda a diferença para você refrescar a sua mente, para você descansar um pouco, e aí você consegue voltar com muito mais energia, com muito mais produção e de uma maneira muito mais saudável e sustentável. Outro hábito pequeno que fez toda a diferença para mim foi colocar o sono, o modo sono no meu telefone, que começa às 10 horas da noite e vai até 8 horas da manhã. Ou seja, é um intervalo ali que o meu telefone não recebe notificações, ele não mostra nem na tela ali de início dele, ele de fato tá silenciado e eu tento me obrigar praticamente a não pensar ou lidar com o trabalho durante esses tempos, né? Entre 10 horas da noite e 8 horas da manhã. Eu acordo às 7, o que me dá um pouco mais de tempo para não ficar tão conectada no meu celular, apesar dele ser o meu despertador, enfim. Mas me proibir de olhar o telefone, porque sequer toca. O que muitas vezes faz a gente olhar o telefone não é saber que tem mensagem, é ouvir a mensagem, né? É ouvir ou ver a coisa ali piscando que a gente já sabe que chegou ali e a gente fica. Se tá lá e a gente sequer sabe que a mensagem chegou, a gente tem um impulso muito mais controlado. Então colocar esse modo sono e não me conectar com o meu celular, praticamente me proibir de olhar para trabalho, e durante esse tempo também não é só ficar olhando pro teto, é viver um momento de qualidade, por exemplo, com o Thales, que é o meu noivo. É o momento que a gente senta no sofá junto, a gente fala durante o nosso dia. A gente costuma jantar antes disso, mas tem vezes que não dá, então a gente faz uma refeição mais leve juntos, conectados, olho no olho, conversando. Isso fez muito bem pra mim, isso fez muito bem pra nossa relação. A gente tem hábitos e rotinas e hobbies que a gente pratica junto nesses momentos. Parece besteira, mas eu juro que faz diferença. Outro hábito que parece bobo, a gente não olha como hábito, a gente olha como lazer, se der, deu, é manter as nossas conexões sociais vivas. Às vezes a gente se embrolha ali no trabalho, a gente se enrola com a vida e a gente esquece de olhar para os nossos amigos. Eu não vou nem colocar família nesse campo, tá? Por mim, tá? É literalmente um relato pessoal aqui. Eu não preciso intencionalmente colocar a minha família porque ela já tá na minha rotina, tá? Já é uma coisa que naturalmente eu faço na minha rotina. Eu já vejo os meus pais toda semana, eu já trabalho perto dos meus pais, então a gente se vê com muito mais frequência, os meus irmãos também, os meus sobrinhos, então ela já tá naturalmente ajustada na minha rotina. Mas os amigos é algo que eu preciso colocar com intenção, porque senão o trabalho atropela a gente e a gente esquece que tem relações ali que a gente precisa fazer manutenção. E eu não tô falando sobre marcar de sair e aí sair daqui a um mês. Eu tô falando sobre genuinamente mandar uma mensagem perguntando se a pessoa tá bem. Eu brinco que eu sou uma amiga de baixa manutenção. Eu não vou ficar te mandando mensagem toda hora. Eu não vou ficar te mandando 1000 mensagens dizendo que eu te amo, que eu tô com saudade. Não. Esse tipo de amizade não funciona pra mim. Mas eu intencionalmente me esforço pra, cara, essa pessoa existe. Eu amo ela. Eu posso dizer com todo o meu coração que eu amo os amigos que eu tenho hoje na minha vida. Eu amo as relações que eu tenho hoje. Então eu preciso... Se eles são uma rede de apoio tão boa pra mim, se eles me fazem tão bem, eu também preciso ser essa pessoa pra eles. Eu também preciso me esforçar, me interessar, estar disponível pra eles. Não pode ser servindo a mim, entendeu? Eu também tenho que estar pra eles. Então, parece pequeno, mas no momento que eu olhei pra isso, não é se der, eu vou fazer dar, sabe? Não é quando der eu vejo eles. Não, eu vou fazer dar certo pra ver eles. Porque isso recarrega a minha bateria, isso me faz muito bem emocionalmente falando e é justo. Essas pessoas me fazem tão bem, eu também preciso fazer bem para essas pessoas, porque nós somos seres sociais. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, porque no fim a gente não faz nada sozinho. A gente não se transforma sozinho, a gente não sustenta nada sozinho.
A sensação de estar sozinho é a pior do mundo para o ser humano. A gente odeia a sensação de estar sozinho, se sentir sozinho. E isso é tão sagrado. Você ter uma rede de apoio boa, que tá ali por você, mas você também tá ali por ela. Isso é tão sagrado no caminho do desenvolvimento pessoal que eu coloquei isso na minha metodologia. Dentro do meu curso do Construa Seu Sucesso, eu faço questão do aluno sentir que ele tá numa rede de apoio que é importante. E é por isso que a gente tem um grupo que a gente se reúne nas lives. Eu tô ali toda semana mandando mensagem, porque você caminhar sozinho é muito penoso. Mas quando você caminha num processo que tem seus desafios e você sabe que você tá ao redor de pessoas que, se você tropeçar, elas vão te segurar, a coisa acontece, a coisa flui, é diferente. Lá no Construa Seu Sucesso, a gente caminha junto, a gente troca experiência, a gente se inspira, a gente se sustenta. Eu tô lá com você de verdade. Eu acompanho de perto, eu tô realmente disponível para que você não se sinta sozinho, porque no fundo você não tá sozinho. Não basta você saber o que você precisa fazer para sustentar a sua mudança. É apoio, é dar a mão e ter recursos e pessoas. Isso sustenta a tua mudança. E além de toda essa estrutura de suporte, o Construa Seu Sucesso também vai te ensinar a ter uma rotina que praticamente te obriga a ter resultado, a escolher com sabedoria os seus hábitos, as suas metas, a criar plano de ação, a tirar os seus sonhos da gaveta. Ele te ajuda a ter um autoconhecimento tão profundo que você é capaz de lidar com qualquer coisa que aconteça, porque você vai ter as ferramentas para superar e enfrentar. Se você sentiu que já está na hora de parar de sonhar com a vida dos sonhos, se você percebe que chegou a hora de viver acompanhado e muito bem acompanhado a sua vida dos sonhos, o link para você conhecer o Construa Seu Sucesso está aqui na descrição desse vídeo. E ainda falando de rede de apoio, o outro hábito que eu coloquei para mim, também não negociável, é: quando eu tô com alguém, eu tô prestando atenção nessa pessoa. Então, quando eu tô com os meus amigos, quando eu tô com a minha família, quando eu tô num momento com o meu noivo, com o meu cachorro, o telefone eu procuro o máximo. É claro que às vezes não dá, às vezes a gente tá lidando com pepino no trabalho, não dá pra ficar longe do telefone, mas eu me esforço intencionalmente pra estar ali, pra viver as coisas, vivendo as coisas, sabe? Não é pra viver aqui pensando no amanhã. Até porque se eu faço isso, por exemplo, aqui, eu vou errar o roteiro, eu vou errar a ordem das coisas que eu preciso falar. Eu realmente, eu vivo vivendo. Tem uma, não sei se é uma palavra, mas enfim, que é presentifique-se. Ou seja, esteja no momento presente, vivendo o momento presente. Esteja presentificado na sua vida. Porque senão, de novo, não adianta nada. Não adianta você viver a vida dos teus sonhos se você tá sempre vivendo o amanhã e nunca vivendo o hoje, que já é fruto de muito esforço. Então, parece besteira? Parece besteira, mas é sagrado. Outro micro hábito, esse muito mais relacionado ao ambiente físico, é: durante o dia, as minhas cortinas estão abertas, as minhas janelas estão abertas, a minha casa tá arejada, a minha casa tá cheirosa. Às vezes eu boto acendo uma vela aromática, é um dos meus melhores e maiores hobbies, né, o hobby das velas aromáticas. Então tem sempre uma vela acesa, um cheirinho de casa limpa, um cheirinho de produto de limpeza, as cortinas. Ai, Rafa, no Rio de Janeiro é impossível, eu sei. O Rio de Janeiro obriga você a ligar o ar o tempo todo. Se você mora no sul, ele te obriga a ter aquecedor o tempo todo, mas pelo menos num momento do seu dia, sabe? Que tudo esteja aberto, você esteja arejada. Sabe, é ar fresco entrando. Isso é muito importante para regular o teu corpo, para regular e para melhorar a sua saúde física. E saúde mental, ó, não tem separação. Agora, o melhor hábito de 2025. Esse é um hábito de 2025, esse hábito é de agora. Que de fato, nossa, que diferença esse hábito fez pra mim. Eu não sei nem dizer se é um hábito ou se é um estilo de vida. Não sei. Coloca aí nos comentários se você acha que é um hábito ou um estilo de vida. Mas esse ano, vai parecer piada, mas assim, esse ano eu fiquei com preguiça de brigar, de discutir, de forçar as coisas, sabe? Não digo nem brigar de embate, não, mas esse ano me deu preguiça de batalhar por coisas que não fazem sentido. E por que eu sei que foi esse ano? Porque eu fiquei noiva no ano passado, mas só esse ano eu comecei a de fato planejar o meu casamento e eu vou casar no ano que vem.
E casamento é assim, você começa puxando uma linha, de repente vem um uá na sua direção. E aí o que começa, principalmente com a lista de convidados. Se você já casou, você sabe que a lista de convidados dá problema. E aí o que eu fiz? Não vai ter amigo no meu casamento, vai ser só a minha família. Primeiro que essa foi a primeira briga que eu fiquei com preguiça e pá, foi uma decisão. Não estou a fim de me estressar com lista de convidados. Pá, ninguém vai. Não estou a fim de me estressar com a cor do vestido. Pá, vai com qualquer vestido que você queira, só não vai de branco, óbvio. Então assim, o casamento, ele foi me dando uma preguiça de brigar com algumas questões que eu abri mão de... Não abri mão de coisas que eu queria, mas assim, cara, faz. Tá tudo bem. Se eu tiver com meu noivo, os meus pais e os pais dele, a nossa família nuclear, que é exatamente o que vai acontecer, tá resolvido. E quando eu comecei a aplicar essa preguiça em outros aspectos da minha vida, sabe? Pessoas que vinham muito, tá bom, cara, vai. E por muito tempo eu ficava questionando, será que eu tô sendo omissa? Né? Será que as pessoas vão me atropelar justamente porque eu não tô tendo essa posição mais enfrentadora, como eu sempre tive, de não, vou abrir mão e vai ser do jeito que não sei o quê. Será que isso faz com que eu seja omissa? Será que eu vou ser atropelada? Será que as pessoas vão me entender errado? Cara, caguei. Eu fiquei com preguiça até de discutir comigo, sabe? Era tipo esse nível, porque a minha vida tá uma paz pra algumas coisas. Isso colocou um aspecto de serenidade, de leveza tão grande. É claro que tem brigas que a gente tem que brigar. Eu não virei uma pessoa que não briga, tá? Depois disso. Eu tenho coisas que eu preciso me posicionar, eu preciso defender, mas escolher as minhas batalhas. Mas realmente escolher, sabe? Olhar lá na frente e ver até que ponto isso vale a pena. Nossa. Isso mudou a qualidade das minhas relações, isso mudou a minha saúde mental, nem se fala. Quanto isso resguardou a minha saúde mental. Eu sei que é um clichê, todo mundo fala, escolha as suas batalhas, mas quando você realmente para escolher, você vê que isso não é omissão. Isso é o melhor ato de auto-amor que você vai ter por você. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, pô, mas ela botou lá no título, cresça em silêncio, né? O que isso tem a ver com tudo isso que ela tá falando? Porque você percebe que são hábitos que você não precisa mostrar pra ninguém. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal, eu vou colocar no card, refletindo até que ponto crescer em silêncio, o tal do modo caverna, é algo bom ou algo ruim, e eu levantei dados científicos e fui discutindo, né? Fui batendo um dado com o outro pra chegar numa conclusão. Assiste o vídeo pra você saber qual é. Mas nesse ponto específico, pra esse vídeo, tá? É que são hábitos seus pra você. São hábitos que você não precisa ficar postando no Instagram, até porque se o seu processo de mudança tá totalmente baseado em você mostrar pros outros que você tá fazendo isso, então por que você quer mudar? Pra quem você quer mudar? Porque são hábitos que dizem respeito a você, as suas relações, as suas amizades, a sua casa, a sua saúde física. Se você tem a necessidade de expor, e eu não estou falando de profissão, porque eu sei que tem gente que me assiste que trabalha com a internet vendendo o próprio lifestyle, tá? Então eu não estou falando sobre isso, porque nesse caso é trabalho, enfim, a gente teria que entrar até numa conversa de marketing, que não tem nada a ver. Mas se a única motivação para fazer tudo isso que eu tô te falando é mostrar para outra pessoa que você tá fazendo, eu não tenho nem o que te falar. Esse é um vídeo sem roteiro, tá? Eu tô meio que assim, porque eu fiz a lista dos hábitos que eu queria falar, mas a partir desse momento não tem roteiro. Eu tô genuinamente numa conversa com você. Mas a maior testemunha da sua mudança não tem que ser as pessoas do teu Instagram, não tem que ser alguém do lado de fora, tem que ser você. Se você tá fazendo para que outra pessoa seja testemunha, já era. Não vai sair nada positivo daí. Ou vai sair positivo, mas você não vai sustentar, porque se essa pessoa sai de cena, era um espetáculo pra ela e tem que ser um espetáculo pra você. Tem mudança que não precisa ser postada. Tem que ser vivida e isso basta. Então se a sua vida tá bagunçada e você clicou nesse vídeo justamente pra saber por onde começar, escolhe um desses hábitos que eu falei. Eu nem sei quantos eu falei, tem que contar. Mas escolhe um hábito de todos esses que eu te falei. Começa.
Deu certo, estruturou, vai para outro. Deu certo, estruturou, vai para outro. Você não tá apostando corrida com ninguém. Ah, Rafa, mas a vida tá passando e eu sinto que isso aqui. Se você for na pressa, não vai dar certo. Vive o processo inteiramente. Ah, Rafa, eu não quero escolher nenhum desses hábitos. O que eu faço? Olha pra tua vida. Vê o que mais... Pensa num efeito dominó pra sua vida. Qual é o hábito ou qual é a estrutura que, se eu mudar, vai causar um efeito dominó muito positivo pra mim? Começa nesse hábito. Só nesse hábito. Deixa o efeito dominó ir trazendo as qualidades e as mudanças que você gostaria de viver. Quando você perceber, não vai ser um hábito. Vai ser quem você é. Vai ser a sua própria construção. E é isso que é lindo de ver. Não para mostrar para os outros, mas para você perceber que você já é a pessoa que você queria se transformar. Não é mais um sonho, é a sua nova identidade. Mas se você quer uma forcinha extra para de fato mudar a sua vida, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu te mostro como mudar de vida em 30 dias, ou seja, antes do final do ano você já vai estar vivendo uma vida nova sem gastar R$1. Então, se você quer de fato viver essa sua nova identidade com simplicidade, mas com grandes resultados, eu te espero aqui.